Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live e hoje eu tenho como convidado o professor Aloísio. Ele vai estar falando um pouquinho para a gente sobre boas práticas na gestão pública. Não saia daí, ele está entrando já já para a gente poder começar o nosso bate-papo. Ei, Conrado, boa noite, seja bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite. Só estou aguardando o meu convidado entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo. Vou enviar o convite aqui para ele. Ele já vai entrar. Hoje o professor Aloísio vai estar compartilhando um pouquinho para a gente sobre as boas práticas na gestão pública. Qual que é a importância de executar essas boas práticas para o sucesso dentro da gestão pública? Então não saia daí que ele já está entrando para a gente poder começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver se ele está conseguindo entrar. Oi, Aloísio, boa noite. Aceitei aqui. Já vai entrar, vamos ver. Ei, Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Oi, Clarinha. Ei, Aloísio, boa noite. Olá, Shaira, boa noite. Tudo bem? Eu estou, e você? Tudo jóia. Então É um tá bom. prazer enorme, tá? O Muito prazer é obrigado meu. pelo convite. Obrigada a você. Eu só vou agradecer uma amiga querida, Clarinha, que agora ela virou minha auxiliar das lives. Ela me mandou assim, antes da gente começar a achar, o fone de ouvido. O fone de ouvido tá aqui, Clarinha. Água, você tem que tomar água e dar exemplo. Ó, Clarinha, suas dicas, tô seguindo direitinho. Porque aqui a gente tem um tanto de parceiro, sabe, Luiz, que acompanha a gente. Perfeito. É muito importante, né, a gente estruturar essas parcerias, porque nos permite, né, crescermos, fazermos as coisas com mais qualidade, né, Shaira? Com certeza. É um zelo, né, um carinho que você demonstra pelo público que acompanha seu trabalho. Obrigada, Luísio. Luísio, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero que você se apresente. Quem é o professor Aloísio? Então, é um prazer, né, estar aqui participando desse espaço, Shaila. Meu nome é Aloísio, né, eu sou natural de Juiz de Fora, mas moro em Lavras há 14 anos. Né. Nos últimos 4 anos, eu tive a oportunidade de exercer, né, a função de secretário de Desenvolvimento Social aqui no município. Né. Atualmente, eu estou como professor no SENAC também, sou graduado em administração, né, fiz uma pós em gestão pública e atualmente também sou mestrando do curso de mestrado, né, em desenvolvimento sustentável e extensão pela Universidade Federal de Lavras. Estou concluindo meu curso, então a nossa experiência é um pouco diversificada, né? Já tive a oportunidade no segmento comercial também, já fui bancário, já tive experiência como representante em laboratório farmacêutico e as últimas experiências mais robustas foram na administração pública, né? Uma área extremamente fundamental nos dias de hoje, onde eu pude aprender e crescer um pouco mais, né, na vivência do cotidiano, da realidade dos municípios. Uhum. E a gente que tem a oportunidade de viver um pouquinho a realidade desses municípios, né, como eu tenho aqui também, quanta coisa a gente vê, quanta coisa a gente aprende, e o tanto que é gratificante esses momentos, né, Aloysio? Sim, os municípios eles têm uma característica muito peculiar no sistema democrático no Brasil, né? O Pacto Federativo ele estabelece que o município é onde são executadas as políticas públicas. Então, o município ele tem uma representatividade muito grande no cenário, né, de execução das políticas públicas. Então, a gente percebe que muitos políticos, né, se denominam municipalistas e nós precisamos traduzir isso em realidade, né, em investimentos, em crescimento, mas, sobretudo, Char, em oportunidades, né, porque são nos municípios onde as coisas acontecem. Com certeza, realmente são nos municípios que as coisas acontecem, são eles que fazem tudo acontecer, tudo andar, né? É impressionante a importância que cada cidade tem aí no desenvolvimento dos indivíduos que ali estão, né, Luísa? E Com aí, certeza. nada melhor do que esse momento que nós temos agora, né? Foi muito oportuno ter você aqui agora nesse momento, porque os novos gestores estão chegando, né? Nós tivemos aqui na minha região a gente teve
bastante mudança, né, de gestão pública nas cidades aqui do entorno da região, mudou bastante. Então, os novos estão chegando aí, e os que não, né, os que permaneceram, que já desenvolvem um trabalho legal, hoje a gente está trazendo esse conteúdo para poder compartilhar tanto com os novos, tanto com os que já fazem esse trabalho, e com as pessoas que também não fazem parte da gestão pública, mas que querem ter um pouquinho de conhecimento. A gente tem você aqui hoje para poder estar explicando e contando um pouquinho para a gente sobre essa vivência, essa experiência que você tem aí em relação às instituições públicas. E aí, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente, Aloísio, qual a importância das boas práticas na gestão pública? Hoje, o nosso cotidiano, ele traz justamente a relevância das boas práticas da gestão pública, né, Shaira? Nós temos hoje novos gestores assumindo, né, os municípios, como você mencionou, novos vereadores também assumindo as câmaras municipais, né, são os representantes dos anseios da população. Então, esses agentes públicos, eles precisam de estar imbuídos, principalmente na execução das suas atividades, respeitando os princípios da administração pública. Esse é o primeiro ponto, né? Respeitando o princípio da impessoalidade, da legalidade, todos os outros demais princípios. E as boas práticas, nada mais oportuno do que você trazer esse tema, porque eles assumem os municípios com um desafio significativo, né? Nós hoje enfrentamos a maior crise de saúde pública mundial e talvez a maior crise econômica nos últimos tempos. Então, hoje nós temos queda na arrecadação, o aumento das demandas sociais em larga escala, tanto na saúde quanto também na assistência social e nas outras políticas setoriais também. Na educação nós temos desafios significativos. Então, hoje é necessário que o gestor público ele esteja convencido de que é necessário implementar ferramentas que lhe oportunize utilizar o recurso público da melhor forma possível. Então, se esse recurso ele é escasso e eu tenho uma demanda em escala, né, ascendente, é necessário que eu empregue esses recursos da melhor forma possível. E para isso é necessário contar com toda uma rede, né, que pode apoiar esses gestores para que eles consigam efetivar a execução das políticas públicas da melhor forma possível. Hoje nós temos no sistema democrático brasileiro, Shaira, um sistema muito bem consolidado, né? O Sistema Único de Saúde no Brasil, ele tem uma referência mundial em termos do seu desenho, em termos da sua aplicabilidade, são os grandes desafios, porque como nós falamos, nós temos hoje, né, um país onde nós temos várias cidades com dimensões continentais, então isso exerce um desafio maior para os gestores, então é necessário que ele consiga entender a realidade local. Então, hoje o gestor, quando ele assume a prefeitura, o primeiro passo que ele precisa fazer é fazer um diagnóstico das suas realidades, né? Um diagnóstico da sua realidade territorial, um diagnóstico de quais os recursos que ele tem à sua disposição, para que ele consiga definir quais são as emergências, né? Quais são os primeiros passos decisivos para que ele consiga executar os primeiros 100 dias de governo da melhor forma possível. Posteriormente, ele vai estabelecer, né, os instrumentos de planejamento público, mas é necessário que ele consiga já fazer um diagnóstico territorial, um diagnóstico principalmente contando com os parceiros locais, né, as associações comerciais, os lojistas, identificando quais são as carências e principalmente, Shaira, acho que ouvir o cidadão, porque nós devemos entender que a política ela tem um lema fundamental nos dias de hoje. Nada sobre nós sem nós. Então eu preciso ouvir o cidadão. Quais são os anseios, quais são as necessidades para que eu consiga governar de forma descentralizada e com uma visão sistêmica. Uhum. E o momento, professor Luiz, é esse, o momento é agora, no início da gestão, para que as coisas depois consigam caminhar de maneira leve, de maneira tranquila e que as coisas andem, que os projetos aconteçam, né? Perfeito, perfeito. É necessário que esse diagnóstico, ele já identifique quais são os indicadores construídos no município. Então ele consegue verificar isso nas bases, né, do governo federal, do governo do estado, diversas informações no site do IBGE e até mesmo se ele não tem construído esses indicadores, é um dever de casa para o gestor começar a construir os indicadores locais para que ele consiga,
mapear quais são as principais demandas e aplicar os recursos da melhor forma possível, porque logo em abril já são construídos os primeiros instrumentos de planejamento, né? Nós temos aí a construção da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o planejamento plurianual também, já vem logo na sequência, e a lei orçamentária anual, onde ele vai definir quais são as prioridades e os rumos para aquele município nos próximos 4 anos. Então é necessário que ele esteja envolvido em ouvir primeiro, né, o seu secretariado, os servidores públicos, eles são fundamentais nesse processo, Chaira. São as pessoas que conhecem a máquina pública, são aquelas pessoas que efetivam e executam no dia a dia quais são, né, os serviços que são ofertados ao cidadão. Então, o gestor hoje, que ele tem a escuta assertiva, a escuta ativa, ele vai poder governar de forma descentralizada e, consequentemente, ele tem oportunidade de executar o orçamento da melhor forma possível. Uhum. E aí, professora Luísa, quem desconhece, né, está de fora, quando a gente está de fora, a nossa visão é completamente diferente do que quando a gente começa a vivenciar alguns momentos dentro do município através dessa gestão. É muito mais complexo que as pessoas podem imaginar. Né? Para você investir um recurso público, não é tão simples como algumas pessoas imaginam. Ele precisa ser investido para aquele fim e de maneira correta. Caso isso não aconteça, o município corre risco de perder esse recurso e ainda responder N processos, né, professor Luiz? Então, a gestão Com pública é certeza. muito complexa. Justamente, a gestão pública ela tem uma característica muito diferente das empresas, né? Eu só posso executar o orçamento, eu só posso executar as atividades e, consequentemente, as políticas públicas conforme eu estou regulamentado por lei. Então, eu preciso observar a lei orgânica do meu município, eu preciso verificar quais são os instrumentos legais que regulamentam a política da qual eu sou responsável, para que daí eu consiga, de fato, executar como você muito bem mencionou. Não adianta eu querer executar de uma forma empírica, né? A forma como eu acho que é o ideal. Eu preciso observar os instrumentos legais que vão parametrizar as minhas atividades, e aí, obedecendo esses dispositivos legais, eu não incorro, né, e talvez nas possibilidades de executar algum recurso de uma forma indevida e ter que devolver esse recurso, né, ou à União ou ao Estado, e talvez o gestor até mesmo responder um processo de improbidade administrativa. Então, essa observação desses instrumentos é fundamental. Se eu não conheço, é necessário buscar orientação, né, por meio de assessorias que possam me auxiliar e por meio até mesmo de capacitações que são ofertadas até mesmo pelo próprio SENAC. Você citou em relação às capacitações pelo próprio SENAC, mais para frente, eu vou te pedir para a gente falar um pouquinho sobre esses projetos que vêm aí da assistência social e que você já fez parte, mas para quem chegou agora, né, e está começando a acompanhar a live agora, hoje a gente está falando um pouquinho sobre as boas práticas dos recursos públicos. E aí o professor Luiz citou agora algumas instituições que auxiliam os gestores. E aí o SENAC auxilia os gestores municipais no desenvolvimento de projetos para empoderamento da população, para o desenvolvimento turístico, cultural, socioeconômico do município. Então, o SENAC tem uma gama de oportunidades. Depois eu vou deixar salvo para vocês o contato, quem é que está aqui de algum município e quiser ter mais informações do que o SENAC pode fazer para os municípios, a instituição está aberta. E aí, professora Luísa, quando você fala de conhecer bem os recursos, às vezes as pessoas que estão aqui, que não é gestor público, quer entender um pouquinho mais de como que funciona, quais são os recursos, quais que são os valores que são investidos em cada município. E essas informações são públicas, elas estão aí para todas as pessoas através do portal da transparência do governo federal. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, saber o quanto de recurso e o para que vem o recurso para o seu município, o portal da transparência tem todas essas informações, é de fácil acesso, é tudo detalhado, é um extrato mesmo, né, professora Luísa, da vida financeira do município. Então, você tem acesso a todas essas informações e nós, como cidadão, é importante a gente saber o que e como vem para o nosso município os recursos e, o mais importante, como eles estão sendo investidos. Então, é um dever nosso também de cidadão ter essas informações, né, professora Luísa? Com certeza. Inclusive, Chaira, hoje nós temos um grande desafio, né? A gestão pública,
ela requer, mais do que nunca, a participação do cidadão, né? Nós temos que avançar no nosso modelo democrático, né? Nós temos hoje uma democracia, né, extremamente representativa por meio, né, do executivo, do legislativo e do judiciário, né? São os três poderes que nós temos constituídos no nosso país. Só que o cidadão ele precisa de entender que ele tem papel fundamental na construção desse processo democrático. Por exemplo, né, esses instrumentos que nós falamos com você, né, com os seus ouvintes, seus audientes aqui, sobre o planejamento estratégico do município, né, a lei de diretrizes orçamentárias, o planejamento plurianual e a lei orçamentária anual, todos esses instrumentos, eles contam, é obrigatório, conforme a Constituição de 88, a participação do cidadão. Então, o município ele precisa de convocar audiências públicas para que o cidadão opine, né, para que ele dê sua participação e a sua colaboração. Então, é necessário que, quando o cidadão ele saiba desse processo que está ocorrendo no seu município, né, nos meses de abril e antecedendo ali, antes de agosto, que ele participe dessas audiências públicas, para que ele consiga opinar, dar sua sugestão. E hoje é um desafio muito grande, até mesmo para os municípios, implementar o orçamento participativo. É um instrumento onde é instituído câmaras temáticas e as pessoas, de fato, podem participar da construção de todo o processo. Então, nós deveremos avançar, né? A nossa democracia, ela precisa de ser cada vez mais participativa para que nós tenhamos a construção de política pública efetiva, né? Partindo dos anseios do cidadão e chegando até, né, os níveis de governo. E assim o cidadão se sinta protegido. É um dever de todos. Professor Aloysio, quando a gente fala no desenvolvimento econômico de um município, no empoderamento da população, você, com a sua experiência de gestor municipal que vem da assistência social, qual que é a importância para o público da assistência social que o município desenvolva projetos educacionais, projetos turísticos, para poder desenvolver essa população no município? O primeiro passo, Shaira, eu preciso identificar as potencialidades do meu município. Eu preciso identificar, né, qual é a vocação do meu município. Então, você fala aí de São João del Rei, né? Uma cidade histórica, onde o turismo é extremamente aquecido. Então, eu preciso fazer com que essa vocação ela seja externalizada no cotidiano. Então, quais são os principais setores da economia que precisam de receber uma atenção especial do gestor público? Primeiro, eu preciso me perguntar, o meu município ele é empreendedor? Né? Eu consigo oferecer condições para que as pessoas que moram, que habitam no meu município, consigam aproveitar essa vocação? Ou seja, o turismo de São João del Rei, ele é aproveitado na sua totalidade? Uma cidade como Lavras, onde a universidade exerce um papel fundamental. O sistema educacional é extremamente valorizado, assim como também o sistema de saúde. O sistema de educação, o sistema de saúde, nós temos agora sendo desenvolvido um ecossistema de inovação, principalmente pela presença da universidade. Eu preciso, então, aportar recursos, investimentos e destinação, né, e orientação para que essas atividades sejam, de fato, verificada também pelo cidadão e também pelo gestor público, né? Então, a pessoa que ela identifica em São João del Rei que o turismo, de fato, ele pode ser cada vez mais incentivado, eu preciso de me qualificar minimamente para trabalhar na rede hoteleira, para trabalhar na rede de comércio, na rede de serviços, e aí eu consiga desenvolver as minhas potencialidades. Eu identifico a potencialidade do município, depois eu identifico as potencialidades do cidadão. Hoje nós temos um número de pessoas na informalidade muito grande. Então é necessário que ocorra uma desburocratização do sistema, né? Do sistema que possibilite a abertura de novas empresas no meu município, para que essas pessoas saiam da informalidade e aí elas consigam ter acesso a diversos tipos de investimento, né? Desde a rede de serviços da rede bancária até mesmo outras oportunidades, editais, né? De startup, de investidores anjos que querem investir em startups, que querem investir em empresas que estão surgindo. Então, toda essa cadeia, nós temos que pensar o município como se fosse um novelo, né? Uma grande rede que se interliga em todas as
em todas as pontas. Então é preciso conectar, né, todas essas pontas para que de fato a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam, que todos consigam convergir para a mesma ideia. Então identificar a potencialidade do meu município, identificar as potencialidades do meu cidadão, eu consigo então vencer as vulnerabilidades sociais por meio da oportunidade. A melhor forma de você investir no cidadão é fazer com que ele consiga encontrar condições de acreditar nele mesmo. Esse é o primeiro passo. Eu preciso acreditar que eu posso prover o meu sustento, que eu posso acordar de manhã e levar, né, o meu pão de cada dia para a minha família. Daí a gente começa a perceber que toda a roda gira, né, que todo o sistema vai se alimentando. Então, o comércio local tem um papel fundamental, né? A rede de serviços também, aliado às potencialidades. Então, se a rede de turismo ela é robusta no meu município, eu preciso saber qual toda a cadeia produtiva que alimenta esse turismo local. Se a rede de ensino, de serviços, ela é forte no meu município, eu preciso, então, identificar qual toda a cadeia produtiva que precisa ser alimentada, para que os recursos eles de fato cheguem aonde realmente vão trazer o desenvolvimento local. Uhum. E aí, vamos dar um exemplo prático aqui. Nós temos vários cases, né, por a gente estar numa instituição educacional que trabalha com esse público. Um exemplo muito prático é o público que vem da assistência social. Esse público, eles vivem dos recursos que vêm para a assistência social. E a partir do momento que a gente começa a oferecer oportunidades de capacitação para esse público e eles começam a ver que eles conseguem ter uma fonte de renda, gerar uma renda maior do que esse benefício que eles estão recebendo e viver de maneira empoderada, né, que é o que a gente fala muito, que é empoderar as pessoas, eles veem que eu realmente não preciso receber esse benefício porque eu tive uma oportunidade de ter um aprendizado, um conhecimento e de gerar minha renda por mim mesma. E quando a gente vê os cases que nós temos, os depoimentos que nós temos, como que a vida das pessoas são transformadas através da educação, é gratificante para todos nós. É gratificante para o gestor público, é gratificante para as instituições de ensino e principalmente para aquele indivíduo, professora Lúcia. Com certeza, Chay. Esses cases, né, que você menciona, eles são a prova, né, de a política pública, quando executada de forma adequada, olhando, né, de uma forma especial para o usuário, ela traz uma transformação social significativa dos territórios, né? Hoje nós temos um desafio muito grande, principalmente na assistência social, como você mencionou. Nós precisamos superar aquela era que nós tivemos, né, na assistência social, vinculada ao clientelismo, aquela ideia, né, de que assistência social é esmola, é favor aos pobres, para uma política que garante direito ao cidadão, ou seja, direito ao acesso, né, a uma educação de qualidade, a um serviço de saúde que garanta minimamente a sua subsistência, né, superar as suas dificuldades, direito a uma refeição adequada, balanceada, né? Aí nós estamos falando de uma política de segurança alimentar. Então, todas essas políticas, né, setoriais precisam dialogar. Eu preciso fazer com que o cidadão ele identifique que realmente o aparato estatal está ali para oportunizá-lo uma transformação de fato. E aí, quando esse cidadão ele começa a identificar que, por exemplo, ele tem uma habilidade, um curso de eletrônica ou um curso de beleza, vamos pegar um pouco das expertises que a gente está falando aqui dos cases, né? O Senac tem cursos, né, na área de beleza, de gastronomia. Uma pessoa, às vezes, né, que está passando por uma dificuldade financeira muito grande, em detrimento, né, da pandemia, um casal, né, que ficou desempregado os dois, né, eles sabem cozinhar, por exemplo, eles podem participar de um curso, né, ofertado às vezes até de forma gratuita pelo município, né, através das carretas gastronômicas do Senac, né, e através dos outros parceiros do Sistema S. Eu estou vendo aqui, eu só peguei aqui, tem o SESC também, né, tem um papel fundamental nesse processo, o SEBRAE também. Então,
esse cidadão ele passa por um processo de capacitação, ele começa a identificar então que aquilo que ele sabe, ele pode potencializar, aquilo que ele faz com carinho para a sua família, ele pode levar para outras pessoas. Né? Ele pode levar, né, além de levar para a sua família, ele pode levar para o vizinho, e ali ele começa, né, uma rede no próprio bairro. Né? Uma pessoa começa a montar um negócio um negócio próprio dentro da sua própria casa, ele vai vencendo e superando, né, essa vulnerabilidade temporária, e ele percebe de que aquele investimento, né, nas suas potencialidades pode gerar grandes frutos. E esse cidadão empoderado, fortalecido, como você falou, ele percebe então que a educação do filho dele ela é fundamental. Então ele passa a perceber de que ele precisa de investir cada vez mais na manutenção do seu filho na escola, né, de verificar, né, quais são as necessidades do seu filho. Então isso melhora até mesmo o aspecto social no âmbito familiar. Né? Por isso que a política de assistência social, a matriz dela é desenhada em torno da família. Né? A família ela é a célula primária, né, que vai determinar se nós temos uma sociedade sadia ou não. Se eu cuido da célula primária, que é a família... Perdão. Se eu cuido da célula primária, que é a família, investindo em todas as suas potencialidades, né, aplicando o recurso de uma forma adequada, e aí fazendo com que, por exemplo, uma oficina que é ofertada no CRAS, né, no Centro de Referência de Assistência Social, que aquela pessoa se identifica. Aqui em Lavras nós tivemos uma experiência muito significativa, né, um projeto chamado Mariarte, onde mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família, por meio de uma parceria com a Universidade Federal de Lavras, começaram a receber intervenções, né, em oficinas de panos de prato, em artesanato, e elas começaram a perceber que aquele produto confeccionado por elas poderia ser vendido. E aí essas mulheres começaram a perceber de que, de fato, elas poderiam complementar a sua renda num primeiro momento e, posteriormente, né, sair da condição de subalternidade, às vezes, de um programa de transferência de renda e superar essa vulnerabilidade com dignidade. Porque o cidadão precisa entender que o programa de transferência, né, de renda, por mais que possa parecer pejorativo em algum momento, né, algumas pessoas até acreditam que nós estamos fabricando a ociosidade entre as pessoas, mas porque às vezes a pessoa nunca passou fome na sua vida. Né? A fome, de fato, ela tira qualquer condição do ser humano, né, de identificar qual o caminho a ser seguido. Então, por isso que esses programas sociais, quando de fato, né, bem empregados, com responsabilidade, com a participação dos cidadãos, fiscalizando esses recursos públicos, nós percebemos, Chara, que de fato a gente consegue superar as vulnerabilidades. Uhum. E, professora Luísio, tem um case de um município que o gestor compartilhou comigo em um momento, e esse case eu compartilho sempre, né, através do Senac, estando em outros lugares também. Eles tinham na cidade um grupo de meninas em estado de vulnerabilidade e precisava ajudar essas meninas. E a intenção dele era empoderar essas meninas para que elas não vivessem dos recursos da assistência social, para que elas conseguissem gerar uma renda melhor para elas. E aí eles criaram uma associação com essas meninas e ofereceram para elas capacitação na área da beleza. Elas escolheram. Uma eu quero fazer maquiagem, outra eu quero fazer cabeleireiro, outra eu quero fazer depilador, e assim foi. Elas escolheram. Hoje, elas têm essa associação ainda, elas têm um salão de beleza e elas faturam muito mais do que elas poderiam imaginar. E sempre quando eu tenho a oportunidade de estar com esse gestor e ele compartilha comigo esse case, ele compartilha os vídeos dos depoimentos dela, pra gente, enquanto ser humano, e enquanto profissional nessa área que nós estamos, é de uma, assim, gratificante um tanto que as pessoas não podem imaginar. A gente saber que a vida das pessoas foram transformadas através de uma oportunidade. Com certeza. Nós temos casos... Sim, nós temos municípios, né, Chaira, que têm uma vocação muito grande, né, para o agronegócio também, né? Então é necessário investir na agricultura familiar, né? É preciso entender as comunidades tradicionais que existem no meu município, né? Então municípios às vezes que têm comunidades tradicionais onde o artesanato ele tem
uma saída muito grande, né, um viés de transformação muito grande. Então é necessário que essas potencialidades, de fato, elas sejam investidas cada vez mais pelo gestor público e por toda a sociedade, né, alimentar toda essa cadeia produtiva. Se eu quero presentear alguém, né, que eu presenteie com alguma atividade, com algum produto que é produzido, né, artesanal no meu município, se eu sei, né, de um investimento em algum projeto social onde existe uma cooperativa de mulheres, que eu oportunize também de consumir produtos dessas cooperativas, porque nós precisamos de entender mesmo que toda essa cadeia ela precisa de estar interligada, né? Eu não posso simplesmente transferir a responsabilidade para o poder público, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso dar a minha cota de contribuição, né? Com sugestões, com participação efetiva, com cobrança, né, para o gestor público também, porque na condição de gestor público nós cometemos erros, né? Nós cometemos falhas, isso é inerente do ser humano. Mas quando a gente tem essa oportunidade, né, de ouvir o cidadão, de fato, né, trazer o cidadão para próximo, né, da gestão, muitas coisas se modificam ao longo do tempo. Uhum. E aí, eu quero só fazer um alerta aqui, pegando um gancho nisso que você falou, professora Luiz, que quando o gestor investe nessa população, não é fácil, né? Não é um investimento barato, não é fácil para ele fazer esse investimento. Então, se você que está aí na sua cidade tiver a oportunidade, vê que o município está promovendo alguma capacitação, algum evento, prestigie, participe, porque para aquele gestor não é fácil desenvolver aquilo. Então, agarre essa oportunidade, aproveite tudo que está sendo levado para o seu município, porque é em prol de vocês mesmos, é em prol de quem está ali, no desenvolvimento de quem está ali. Então, que as pessoas possam ter mais interesse em agarrar as oportunidades, professora Luiz. Sim. Nós vivemos um momento muito complexo e conturbado, né? Politicamente, principalmente, né, Chay? Então, essa atmosfera toda, ela precisa de ser transformada por meio desse processo que você acabou de mencionar, né? Do cidadão ele acreditar, principalmente, né, nos seus concidadãos, de acreditar nos negócios locais, de acreditar na sua cidade, nas potencialidades, porque se eu começo a falar mal do meu município, né, acreditar que nada dá certo no meu município, de fato nós vamos ter uma atmosfera pessimista, onde as coisas não vão acontecer, e aí o problema ele se avoluma, né? A partir do momento que nós acreditamos, que nós temos esse sentimento, né, de civismo, né, de protagonismo mesmo coletivo, onde nós vamos acreditar, né, no nosso município, as coisas vão se transformando, né? As oportunidades vão surgindo. Então, se um empresário ele quer investir no seu município, ele começa a verificar nas redes sociais que os cidadãos eles falam muito mal daquele município, ele vai ter um receio de investir naquela cidade. Claro que nós precisamos superar os desafios, né, da questão política mesmo. Nós precisamos cobrar o gestor público, nós precisamos que os investimentos eles sejam aplicados de forma correta, mas para isso é necessária a participação efetiva. Então, os principais espaços de participação, Chaira, o cidadão precisa de entender, são as audiências públicas, são os conselhos municipais, são as associações de bairro, para que aí, de fato, as coisas aconteçam. Se o cidadão ele não participar e não cobrar, as coisas não vão se transformar, né? Então, precisa da cota de contribuição de cada um. E aí, a gente vê muito também, por questões políticas, as pessoas não abraçarem alguns projetos. E aí, Sim. As pessoas precisam entender que os projetos são independentes da gestão que estiver ali naquele momento. Os projetos são para a população, são para as pessoas daquela cidade. Então, às vezes você Sim. acha assim, mas esse gestor a gente nem sabe se daqui 4 anos ele vai estar. Isso não importa. O que importa Sim. é a população abraçar, bem isso que o professor Aloysio disse, se envolver com as associações, com os conselhos municipais, empoderar para que você consiga cobrar depois, né? Porque esses projetos são para vocês, né? Isso não é para a gestão pública, Sim. isso é para quem está ali naquela cidade, para quem está inserido naquele contexto. Se a população Justamente. Daquela cidade não abraça, as coisas não vão andar. Uhum. Inclusive, o próprio orçamento público, Chay, ele sinaliza para nós esse sentimento de continuidade, né? Porque o gestor público, que ele assumiu o município agora, ele vai trabalhar no orçamento de 2021 construído pela gestão anterior.
E quando ele constrói os instrumentos, né, de gestão dele, né, o planejamento estratégico para o município dele, os próprios instrumentos de orçamento, ele vai superar a gestão dele, né? Então é necessário que o cidadão entenda isso e, de fato, esteja, né, nessa grande engrenagem participando ativamente, sabendo que, por mais às vezes que alguns gestores queiram aproveitar de forma política, né, o investimento em determinadas áreas, o cidadão, quando ele ocupa o espaço que lhe é garantido pela própria Constituição, esse espaço do gestor público que quer aproveitar politicamente, né, os investimentos que devem ser revertidos para o cidadão, ele vai começando a perder espaço. Então, por isso que é importante, né, nós justamente termos essa consciência de que aquele projeto, aquela capacitação, aquele investimento local, ele é para superar aquela ideia, né, de uma coisa política, para entender que o cidadão ele precisa de se apropriar e saber que aquele investimento foi ele que aplicou, né, oriundo dos impostos que o cidadão paga. Então não é favor nenhum, né, de um gestor aplicar o recurso para oferecer uma capacitação. Na verdade, é reverter o recurso que já foi investido por meio dos impostos, voltando, né, para o cidadão de fato. Em prol para a população, né? Justamente. O objetivo é esse, e por isso, mais uma vez, eu friso a importância das pessoas terem conhecimento, um mínimo de conhecimento Sim. relacionado à gestão pública, porque não é só ir lá brigar, é saber o porquê que você está brigando, né, professor Luiz? Com Porque certeza. muitas das vezes é brigar, é cobrar, sem saber, sem ter um argumento, o porquê daquilo. Sim. Então, o mínimo de informação a gente precisa ter. E hoje as pessoas têm acesso à informação. Hoje você acessa a internet, você tem todos os dados que você precisa. Você consegue pesquisar detalhadamente tudo relacionado à gestão pública para você ter um pouquinho assim, de conhecimento para você poder brigar para os seus direitos. Sim, inclusive os órgãos de controle, né, os tribunais de conta, tanto os tribunais de contas do Estado, os tribunais de contas da União, eles oferecem cursos gratuitos para toda a população sobre orçamento público, sobre participação do cidadão, sobre democracia. Então o cidadão hoje, como ele tem acesso, né, à informação na palma da mão, é necessário que nós acessemos, né, esses recursos de uma forma cada vez mais recorrente, né? E quando quando for ofertado alguma capacitação no meu município, né, onde o cidadão ele é convidado, nós de fato deveremos fazer parte desse momento, né, desse momento de construção coletiva, para que a gente consiga gerar riqueza no município, né, e assim trazer investimentos e crescimento para o nosso município. Uhum. Eu recebi aqui uma mensagem da Clarinha, professor. A periferia é o centro, precisamos apoiar. Realmente, Sim, né? A gente sim. precisa estar todos juntos. Justamente. Nós vivemos um problema demográfico, né, um problema de planejamento urbano significativo no nosso país, né, Shaira? Nós temos hoje, né, os grandes centros urbanos e até mesmo agora as cidades do interior crescendo de uma forma exponencial. Isso é um processo natural, né, de explosão demográfica que nós precisamos de entender. Até mesmo outros elementos que nos sinalizam alguns cuidados, né? Nós temos hoje os conjuntos habitacionais que trouxeram o crescimento dessas periferias. Então, é um desafio das gestões públicas locais fazer com que o Estado esteja presente nesses locais, né? Então, os planos diretores foram revistos, o cidadão precisa de acompanhar o plano diretor do município para cobrar, né, dos gestores públicos que esse crescimento ele seja de forma ordenada. E nós temos hoje uma manifestação, uma característica muito grande nesse crescimento, Chária. A população ele está envelhecendo, né? E a população, né, da melhor idade, né, a pessoa idosa, a expectativa de vida ela aumenta a cada dia e é necessário que investimentos, né, para a população idosa sejam cada vez mais robustos, para que esse idoso, né, para que essa pessoa idosa, ela tenha condições de vida com uma maior qualidade, né? Hoje nós temos, por exemplo, o desafio, né, da pandemia, né, que se torna recorrente em todos os nossos assuntos. É uma população que merece uma atenção maior, principalmente agora, na vacinação, né, na oportunização do tratamento.
E mais uma vez a gente volta a falar da responsabilidade coletiva. Se hoje eu aglomero, se hoje eu desrespeito, né, os indicativos de saúde pública, eu vou afetar, né, meu pai, minha mãe, minha avó, meus bisavós, trazendo um transtorno muito grande. Se o sistema de saúde colapsar em alguma cidade, é a população idosa, né, a pessoa idosa que vai sofrer primeiro, porque são as pessoas que têm o estado mais grave da doença. Então é necessário que nós entendamos que, de fato, o poder público precisa de fazer a sua parte, mas eu, cidadão, preciso de fazer a minha também. Nossa, é importantíssimo você ter frisado isso, professora Luísa, porque é uma via de mão dupla. Não é só cobrar, 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 Sim, igual as pessoas pensam, né? A gente tem os nossos direitos, mas nós temos também os nossos deveres. E quando você fala essa questão da pandemia, da gente superlotar os centros de saúde, que é o que nós estamos vivendo, a gente bate muito na questão da empatia, sim. É a né? empatia, né? E a questão até mesmo do altruísmo, né? Assim como nós percebemos que é necessário nós crescermos, né, nesse senso coletivo e cívico, nós percebemos também que a rede de solidariedade ela tem crescido substancialmente, né? Nós percebemos agora, principalmente com o que ocorreu em Manaus. Várias pessoas, né, do Brasil todo e até mesmo fora do país se mobilizando para atender às necessidades de primeira ordem, né? Então, quando nós identificamos algum problema social, né, algum problema de saúde pública, algum problema na minha cidade, Shaira, é necessário primeiro eu fazer a intervenção, né? Eu, como cidadão, o que eu posso colaborar no primeiro momento? Desenvolver esse senso coletivo, né, esse senso colaborativo de empatia e altruísta, e aí depois exercer o meu papel como cidadão num segundo estágio, né, que é cobrando por meio, né, do legislativo local, né, os vereadores que têm a função de fiscalizar o executivo local e também dos outros órgãos, né? O próprio Ministério Público, né? Os tribunais de contas, o cidadão pode fazer uma denúncia. Se eu identifico, por exemplo, alguma mulher sofrendo violência doméstica, né? Aquela ideia de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, essa é uma ideia machista, patriarcal e arcaica. É necessário que nós, né, metemos a colher mesmo, que a gente identifique essas situações, que seja denunciado, né, para a polícia ou para o Disque, né, o Disque Denúncia, o 180, que nós façamos a nossa parte, porque durante a pandemia a escalada da violência contra a mulher ela cresceu de forma substancial. Então é necessário que nós estejamos atentos, né? Muitos municípios têm aquele rede de vizinhos protegida, né, que aciona a polícia militar. Nós precisamos fazer com que isso cresça nas outras fragilidades também. Se alguma vizinha minha ela sofre algum tipo de violência, das mais diversas, patrimonial, sexual, né, física, psicológica, eu preciso de identificar esse processo e eu preciso de dar a minha cota de contribuição denunciando o agressor, porque isso pode acontecer próximo de nós, né? E a omissão ela é um preço muito caro que nós pagamos lá na frente. Com certeza, é um trabalho de formiguinha, mas que ele precisa ser feito, né? Com Precisa certeza. começar e a gente só consegue começar se todos estiverem juntos, né? Uns pelos Justamente. outros. Isso. Nós só É, conseguimos efetivar, né, a política pública com a participação das pessoas, né? Eu identificando o que eu posso, por exemplo, se o meu município aumenta o número de violência doméstica, eu preciso estar atento e cobrar do poder público ações efetivas, né, investimentos efetivos, para que nós consigamos diminuir, né, esses dados estatísticos que são alarmantes no nosso país, né, infelizmente. infelizmente. Professora Luiz, o bate-papo tá bom demais, mas o tempo aqui é limitado e a gente nem Sim. viu passar, né? Como sempre, a gente nem vê passar de tão bom que é o assunto. Mas eu quero muito agradecer você por ter tirado aí uma horinha do seu dia, que eu sei que é muita coisa, né, para poder cumprir, para poder estar aqui compartilhando tanto conhecimento que você tem aí, sua experiência, e trazendo dicas para as pessoas, né, que eu acho que o que mais importa aqui nesse momento é a gente compartilhar informação, trazer dica
e ajudar as pessoas de alguma maneira. E com certeza o que você trouxe hoje vai ajudar muita gente que está aqui nos acompanhando. Então, muito, muito obrigada. Deixo aqui de portas abertas sempre que você quiser participar aqui comigo para trazer mais informação para as pessoas. Seja muito bem-vindo. Chay, eu que te agradeço, né, profundamente pela confiança, pela oportunidade, né? Parabenizar você também por esse espaço tão importante, né? Um espaço que você leva informação de forma variada, né? E que permite as pessoas terem acesso a conteúdo que transformam, né? Transformam vidas. E as pessoas que elas fiquem atentas a essas oportunidades, né? Nós falamos um pouco do Senac e é bom a gente lembrar que o Senac tem alguns cursos que são ofertados no sistema de gratuidade. Então, se a pessoa conhece alguma pessoa, né, que precisa, que está passando por alguma dificuldade, que tem a oportunidade de crescer, que tem as suas potencialidades, que ela não espere também do poder público, né, que ela oriente essa pessoa, se ela teve acesso a esse conteúdo, que ela leve para essa pessoa, que ela identifique, né, essas potencialidades nas pessoas e assim a gente consiga construir uma rede de conexão do bem, né? Conectando as causas comuns, conectando as pessoas para que a gente consiga construir uma sociedade mais igualitária, né? Mais forte e assim superar essas dificuldades, né? Que são latentes agora por conta da pandemia, mas que com certeza nós vamos superar com as graças de Deus. Com certeza nós vamos superar juntos, né? Porque o importante é a gente estar junto. E aí é bem essa dica que o professor Aloysio disse, as oportunidades estão aí, todos têm acesso, basta você tirar um pouquinho do seu tempo, entrar aí na internet, pesquisar. Eu trago aqui também muitas oportunidades que o Senac oferece aí no estado para vocês, então vocês podem acompanhar por aqui também. O professor Aloysio, com expertise, como profissional da área e como professor do Senac também, pode estar aqui em um outro momento comigo para trazer outras informações para vocês. Então, se vocês sentirem necessidade de algum tema, pode mandar aqui. Eu tenho certeza que o professor Aloysio vai estar disponível para poder esclarecer as dúvidas e a gente fazer mais um momento como esse. Com o maior prazer, Chay. Conte sempre comigo. Prazer é nosso, conte sempre comigo também, professor Aloysio, você é um grande parceiro. Obrigada por tudo aí que nós estamos construindo em conjunto. Estou aqui também sempre, esperando você vir visitar São João del Rei. Tenho Com certeza que se certeza. você vier, você não vai querer ir embora mais. É mesmo farinha, ele é fera. Ele é fera mesmo. E é por isso que ele trabalha lá no Senac com a gente, né? Não tem como perder essa fera. Quero muito que você venha aqui, né? Conheça a nossa unidade Claro. aqui também. Logo, Conheça a minha logo. unidade, logo, logo. Que a gente possa também se encontrar pessoalmente, né? Porque ultimamente nós temos nos falado É, só por vídeo, mas que isso passe logo que a gente possa se ver pessoalmente. Mais uma vez, muito, muito obrigada, professora Luísa. eu que agradeço. Um A abraço. todos que participaram, muito obrigada. Se você chegou agora e não conseguiu acompanhar a live toda, não tem problema. Eu vou salvar ela, vai ficar salva aí no meu IGTV para você poder assistir com calma, a hora que você quiser. E na semana que vem eu estou de volta com mais um convidado especial, trazendo aí um tema interessante para você. Então tenham todos uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima live. Professor Luiz, um forte abraço. Igualmente, um Beijo, abraço, Chay. tchau. Beijão. Tchau. Tchau.